paz do Senhor, adolescente Salem, tudo bem com vocês? O meu nome é Márcia Ponce, sejam todos bem-vindos à minha casa. Hoje nós estaremos estudando a revista Viver Mais, da editora Betel, a lição de número 6, que traz como título uma pergunta muito interessante: tal pai, tal filho? O versículo-chave da nossa lição número 6 é um versículo bem conhecido, lá de Provérbios 22, versículo 6, que nos diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Olha que orientação preciosa para todos nós: instruir e ensinar para não se desviar do caminho. Vamos seguir para o objetivo da lição. O objetivo da nossa lição é o seguinte: saber que seguir os maus exemplos é uma escolha e não a única opção. Ao estudarmos a lição 6, nós iremos conseguir diferenciar bem o que é uma boa escolha e o que é uma má escolha. Então vamos lá! Agora nós iremos para o ponto de partida da nossa lição. Para o ponto de partida, nós temos aí Êxodo 20, do versículo 1 ao versículo 3, que nos diz assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 3. Nós aqui no ponto de partida já temos algumas informações muito importantes. A primeira: Deus nos livrou da casa da servidão. E segundo, Ele é o único Deus e Ele não admite que os seus servos adorem outro Deus. Vamos seguir? Vamos lá? Na introdução da nossa revista, nós temos aí algumas informações valiosas. Primeira informação: a nossa lição ela vai tratar sobre a vida do rei Amon, que era filho de Manassés, neto de Ezequias e que começou a reinar sobre Judá com 22 anos de idade. Olha só que coisa interessante. Vamos seguir. O tópico 1 da nossa revista fala sobre o exemplo do pai, o rei Manassés. O rei Manassés, ele reinou em Judá e ele começou a reinar, ainda era um adolescente, ele tinha apenas 12 anos de idade quando ele começou a reinar sobre Judá, e ele reinou por 55 anos. Ele era filho do rei Ezequias e neto do rei Acás. Agora nós iremos conhecer um pouquinho sobre a trajetória do rei Manassés. Vamos lá! O rei Manassés, segundo a palavra do nosso Deus, em 2 Crônicas 33:6, nos diz assim: fez ele também passar seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações, de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Misericórdia! O rei Manassés saiu do nosso ponto de partida, que era adorar única e exclusivamente o nosso Deus. Vamos ver mais como foi o reinado do rei Manassés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. 2 Crônicas 33:9. Que coisa terrível fez o rei Manassés. Ele pecou e, além de pecar, ainda fez outros pecarem com ele. Isso é terrível, isso é abominação diante do nosso Deus. Vamos seguir aqui, ainda falando sobre os exemplos do rei Manassés. Olhem só, o comentarista nos diz que ele foi um rei mau, um rei idólatra, um rei ímpio,
um rei que contrariou a vontade do nosso Deus. Só que o nosso Deus, ele nunca nos abandona e ele está sempre a nos observar. Ele sempre observa se o nosso comportamento é bom ou se é mau. E o nosso Deus, através do ministério dos profetas, ele mandou uma mensagem para o rei Manassés, para que eles se arrependessem do mau caminho. Mas nem Manassés e nem o povo quis saber de se arrepender, de deixar a maldade, a idolatria, a impiedade, de seguir o Deus verdadeiro. Então, por ele não se importar mais com o nosso Deus deixou que ele caísse nas mãos dos seus inimigos, e os inimigos o levaram cativo, e Manassés foi preso, humilhado e sofreu. Quando ele estava sofrendo, ele se lembrou do único e verdadeiro Deus. Neste momento, ele caiu aos pés do Senhor e ele se humilhou e ele se arrependeu, ele orou e pediu perdão ao nosso Deus. E o nosso Deus, como é um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus perdoador, ele perdoou os pecados de Manassés, ele perdoou toda a impiedade de Manassés, e Manassés soube valorizar o perdão do nosso Deus. E você, adolescente, está sabendo valorizar o perdão do nosso Deus? Pois é, o rei Manassés, logo que foi perdoado, ele voltou para Jerusalém, tirou todas as imagens, ele tirou tudo aquilo que desagradava o nosso Deus, ele voltou a servir o Deus verdadeiro, e ele também pediu para que o povo seguisse a oração do Deus verdadeiro. Vamos seguir aqui com a nossa lição. O título da nossa lição é Tal Pai e Tal Filho. É uma pergunta interessante. Nós já vimos aqui que na primeira parte do reinado de Manassés, ele só deixou maus exemplos para o filho dele. Mas na segunda parte do seu reinado, ele deixou um exemplo de arrependimento e de tornar a servir ao Deus verdadeiro. Agora, antes de passarmos para a continuidade da lição, nós temos aqui uma reflexão muito importante. O que é o livre-arbítrio? O que vem a ser o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a capacidade de escolha pela vontade humana entre o bem e o mal, entre o certo e errado. O nosso Deus, quando ele nos criou, ele te dotou de sabedoria, de conhecimento, também com o livre-arbítrio. Somente você pode fazer a escolha entre fazer o que é certo e fazer o que é errado. Vamos então descobrir se o filho do rei Manassés, o rei Amon, ele soube aproveitar o poder da escolha. Olhem só, nós temos aqui duas escolhas. Escolher o que é certo ou escolher o que é errado. Mas é importante saber que cada escolha da sua vida, ela é como um grão que é plantado. Se você planta o que é certo, você vai colher o que é certo. Se você planta o que é errado, você também vai colher o que é errado. Nossas escolhas são poderosas e por dia você toma muitas escolhas. Então vamos ver qual foi a escolha do rei Amon. Misericórdia! O rei Amon escolheu a maldade. Ele escolheu ficar com a primeira parte do reinado do pai dele, onde o pai dele foi um idólatra, foi mau, foi um ímpio. Ele não quis seguir o exemplo do arrependimento. O rei Amon, ele iniciou seu reinado com 22 anos de idade, mas o seu reinado, por ele ser um rei mau, só durou 2 anos. E com 24 anos de idade, ele foi morto pelos seus próprios súditos. Misericórdia! O que o mal pode fazer na vida de alguém? Mas Amon, ele ainda herdou como suas escolhas o mal, a idolatria, a impiedade, tudo aquilo que o pai dele fez de mal, ele também quis fazer e fez ainda mais. Olha só o que a palavra nos diz. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai.
porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e as serviu. 2 Crônicas 33, 22. A palavra nos diz que Amon, além de escolher fazer o mal, porque fazer o mal é uma escolha, porque ele poderia ter escolhido fazer o bem, ele tinha exemplos da parte do pai dele e da parte do avô, mas ele decidiu ser mal, e ele fez mais mal ainda do que o pai dele. Misericórdia! Misericórdia! E olha só, Amon não pecou sozinho, ele conduziu o povo de Judá para o pecado, ele conduziu o povo para o erro. Foi gravíssimo isso que ele fez, porque quando você peca e você peca sozinho, é errado. Agora, quando você peca e leva outros a pecar junto com você, isso é gravíssimo. Agora vamos ver os frutos das escolhas de Amon. Como frutos de sua escolha, Amon herdou lá o orgulho, a maldade, o pecado e todas essas sementinhas que ele plantou, o orgulho, a maldade, o pecado, fez ele colher a morte. Ele só conseguiu reinar por 2 anos e foi morto, porque ele tinha decidido não se arrepender do seu pecado e continuar levando o povo a pecar contra Deus. Misericórdia! Nós temos aí 2 exemplos terríveis. O exemplo de Manassés, o antes e o depois do arrependimento, e o exemplo de Amon, que escolheu ser mau. E como fruto da maldade, ele herdou a morte. Vamos seguir aí. O tópico 3 da nossa lição. O comentarista trata sobre o valor do sacerdócio. Aqui, ele não está falando do ministro que serve diante da casa do Senhor. Ele está tratando de sacerdócio como a sucessão que um pai faz ao deixar para o filho uma profissão, ao ensiná-lo uma profissão. Então aqui nós temos uma orientação que nos diz o seguinte: o comentarista ele fala que o pai era o primeiro professor e o lar era a primeira escola. Os pais educavam os filhos através da lei do exemplo, dando um bom exemplo para os filhos, se o pai for bom. Agora, se for mal, dava um mau exemplo. Aqui, no tópico 3, o comentarista ele está citando o seguinte: que o pai desde cedo ensinava o seu ofício para o seu filho. Por exemplo, os reis, eles ensinavam para os príncipes como eles deveriam proceder quando fosse suceder os seus pais. Então aqui, nós temos a preciosa lição de que a primeira escola é a nossa casa e os nossos primeiros professores são os nossos pais. Nós temos ainda Deuteronômio 6, 4 e 9, uma importante orientação que nos diz assim: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que lhe hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus filhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aleluias! Olha que orientação preciosa o Senhor Deus deu ao seu povo de ensinar as crianças o caminho da verdade, o caminho do que é certo. Sabe por quê? Porque isso faz a diferença em nossas vidas. Quando você aprende o que é certo. Nós sabemos que o rei Manassés, ele não deixou um bom exemplo para Amon. E olha, adolescente, se aí na sua casa o seu pai for ímpio, a sua mãe for ímpia, e você não tem um bom exemplo, não se preocupe.
porque não há maior, melhor exemplo a ser seguido do que o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você está se sentindo desamparado, não fique triste. O Senhor Deus não se esqueceu de você. Siga o maior exemplo que há na face da terra, que é o exemplo do nosso amado Jesus. E você vai conseguir fazer boas escolhas na vida. Vamos seguir com a nossa lição. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha, adolescente? O caminho estreito, o caminho que leva ao céu, mas que você vai ter que passar privações para se tornar uma pessoa de positivo que pode estar diante de Deus? Ou você quer ser igual a todo mundo e continuar pecando, pecando, pecando e fazer parte da multidão que vai andar para a condenação eterna? Qual é hoje a sua escolha? Qual é hoje o seu propósito de vida? Eu quero te dizer algo muito importante. Mesmo que você tenha cometido um erro gravíssimo, Deus sempre vai perdoar você, porque Ele quer te dar a oportunidade de andar na contramão do mundo e tomar as decisões certas. Adolescente, se você está sofrendo, entrega todo esse sofrimento nas mãos do nosso Deus, porque o fardo dele é suave, é leve. Olhe só aí os nossos personagens, enquanto um está empurrando, o outro está flutuando praticamente. Por quê? Porque trocou o peso do pecado pela leveza do perdão. Lembre-se sempre, se você está passando por algum problema, por alguma dificuldade, ou se você tem dúvidas, se você ainda quer seguir no caminho de Jesus, se você está passando por momentos difíceis, procure um dos seus líderes. Olhem aí, eu coloquei uma foto onde tem muitos líderes dos adolescentes. Nós temos aí o irmão Cláudio, que é o líder geral dos adolescentes. Temos o nosso pastor presidente, pastor João da Cruz Gomes Feitosa. Se você não está sabendo o que fazer da sua vida, procure o seu líder, procure um conselho, procure o seu pastor, converse com ele. Não tenha vergonha de procurar ajuda, tenha vergonha de continuar no pecado. Procure o seu líder e saiba de uma mensagem preciosa. Deus prefere te perdoar do que te perder. Deus prefere te perdoar do que te perder para as drogas, te perder para a prostituição, te perder para o mal. Deus prefere te perdoar do que te perder para o mal. Então, adolescente, preste bastante atenção nessa mensagem final aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que você pereça. Deus quer que você tenha uma vida de sucesso, uma vida boa. Deus quer que você faça boas escolhas para que você possa um dia ir morar com Ele lá no céu. Então, meus amores, se você está com dúvida entre escolher entre o certo e o errado, procure um líder, converse com o líder, converse com o seu pastor. Nós aprendemos hoje nesta lição, tal pai, tal filho. O que você vai escolher? Seguir os erros ou fazer uma nova história? Deus tem uma nova história para a sua vida. Aleluias, glória a Deus. Você não está sozinho. Deus está com você. O Espírito Santo está com você. Vamos orar, meus amores. Querido Deus, muito obrigada. Obrigada, papai, pela oportunidade de falar com os adolescentes Salém. Obrigada, papai, pelo teu amor e a tua misericórdia para conosco. Senhor, que o Senhor possa ajudar os adolescentes a tomarem sempre a decisão certa, a de te servir e te adorar em espírito e em verdade. Proteja a nossa cidade, proteja a nossa nação, livra-nos de todo mal e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.